Olá, boas-vindas, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja, e também se você está assistindo esse webinar ao vivo ou depois no replay. Eu queria agradecer a todo mundo que já está online conosco, o pessoal que está se conectando, o pessoal já está mandando aí o seu comentário, o seu boa tarde no chat. Eu peço que, se possível, vocês coloquem também a cidade de vocês, que assim a gente tem como ter uma ideia melhor aí da espacialização da nossa audiência. O tema desse webinar de hoje será a atualização do Manual Técnico de Referenciamento de Imóveis Rurais, que foi anunciado aí bem no finalzinho, no apagar das luzes de 2022, e esse webinar de hoje já é recorde dos últimos 6 meses, pelo menos um ano, de inscrições nos webinars, e também, certamente será também de audiência, porque o tema é muito quente, né? Tem muito interesse nesse assunto, então vocês sintam-se aí privilegiados por ter conseguido se inscrever e acessar essa live. A gente está transmitindo ao mesmo tempo no Webinar Jam e também no YouTube, então a gente vai interagindo nos dois lugares. Eu queria, antes de convidar o Ítalo e a Margarete a se juntarem a nós, queria dar os recados de sempre. Primeiro é sobre o replay, a gente vai disponibilizar o replay na íntegra, por e-mail ainda hoje, vocês vão poder rever com calma, compartilhar com seus amigos, mas claro que o ideal é assistir ao vivo para poder mandar suas perguntas e ter suas dúvidas respondidas aí por dois especialistas no assunto. O segundo recado é sobre o certificado de participação. A gente vai enviar também por e-mail, provavelmente amanhã. A gente está enviando geralmente um dia depois do evento. Então, sempre olhem aí a caixa de entrada de vocês, pode ter ido para a caixa de spam. Se alguém não receber, é só avisar que nós encaminharemos novamente. E o terceiro e último recado, na verdade, é um pedido, né, que, se possível, vocês coloquem o celular no silencioso, fechem outras abas do navegador para aproveitar ao máximo esse conteúdo aqui, aproveitar bastante essa 1 hora, mais ou menos, que nós vamos passar juntos. E que, se possível, vocês compartilhem esse link que eu coloquei no chat, que é um link para vocês convidarem os seus amigos para também participarem aqui. Pode ser que eles tenham se inscrito e esqueceram de entrar, ou então eles nem estavam sabendo do evento, né? Eles podem estar fora aí da nossa base, fora do nosso radar. Então, vocês fazem com que esse conteúdo aqui chegue para mais pessoas. Eu acho que de recados iniciais era isso que eu tinha. Eu queria agora convidar a Margarete Maria, diretora da TGR Treinamentos, e o Ítalo Zago, diretor da Zago Topografia, a juntarem-se a nós. A gente vai falar sobre as novas condições para a execução dos levantamentos e certificação, dentre elas os novos métodos de posicionamento e a possibilidade de atualização de parcelas já certificadas. Boa tarde, Margarete, Ítalo, bem-vindos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde novamente, Eduardo, boa tarde, Ítalo, boa tarde a todos que estão chegando, os que já estão na sala. Principalmente um abraço aí dos meus alunos, sejam todos bem-vindos, que são alunos, que não são. E o assunto, vocês sabem, o assunto é muito profundo mesmo. E eu, mas estamos aqui, nós vamos fazer tipo um bate-papo com vocês, nós vamos fazer uma discussão, aliás, aqui sobre o que mudou na norma, o que não mudou, o que está pegando por aí. Mas não tem PowerPoint, não tem nada, nós vamos fazer baseado no próprio manual. Boa tarde, Margarete, boa tarde, Eduardo, obrigado pelo convite. É só agradecer a todos os presentes aí e falar que eu sou um cara de campo igual a maioria que está aí na coisa, e só estou aqui para representar vocês, né, Margarete? A Margarete aí, que é a nossa professora, e a gente vai falar o que nós achamos, e a gente conta também com a participação aí do pessoal, né? O que eles acharam, ou alguma dúvida, para a gente bater esse papo aqui. Maravilha. Quando vocês quiserem compartilhar a tela, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Já passamos de 230 participantes aqui. Já vou atualizar no YouTube também quando temos, mas uma grande audiência mesmo participando conosco. Então, pessoal, assim, eu mais o Ítalo, nós fizemos uma ordem na norma do que mudou no manual, né? Então, nós vamos comentar o que mudou, e, é claro, comentando o que mudou, a gente acaba falando também de como é. E esse aqui é como nós entendemos.
mas é claro, se vocês tiverem uma opinião diferente, se vocês tiverem uma visão diferente, vocês podem postar aí que é isso que a gente quer, chegar num senso comum. Isso aí, Margarete, como a gente tinha falado, não tem a necessidade de fazer PowerPoint da norma. A gente está aqui para falar da norma, vamos direto para a norma, né? Vamos direto para a norma. Os primeiros pontos que a gente viu aí que mudou, Margarete, não sei se você se lembra, nós conversamos aí, a maioria repetiu, né? Mas a gente já, ali no começo, houve um pouco de confusão, a gente pode relembrar aí, da questão dos vértices, né? Continua, não tem mais letra, agora é até o infinito a numeração. Isso aí já continuou, né? E só lembrando que como eu assim, faço pesquisa sobre, e também recebo muito sobre advertências, uma advertência que sempre tem é quando o credenciado que hoje em dia quer usar numeração e letra juntos, né? Porque ele vem de antigamente, que quando chegava no 999, passava para A001, né? Então, ele usa essa letra. Ele só pode usar a letra junto com a numeração quando já é um vértice que já está no sistema, que já foi certificado. Um vértice novo ele não pode criar, porque, com certeza, além da advertência, o analista, normalmente, ele descreve, ele faz um relatório mostrando que realmente quem fez não sabe, mostrando a norma com print e tudo mais. Então, fiquem atentos a isso. Ô, Ítalo, volta lá naquela parte do credenciado que a gente... Um pouquinho mais para frente aqui. Aqui, ó. Isso é a questão da legislação, né? Porque isso aqui não houve mudança, as matérias são a mesma. Mas ontem, o Ítalo, até estávamos assim, fazendo uma crítica, porque no item 7, eles informaram assim, legislação aplicada ao georreferenciamento e registro de imóveis rurais. E ele pôs entre parênteses, recomendável. E nós achamos que isso aí não tem que ser uma recomendação, isso deveria ser uma obrigação ter na grade do curso do georreferenciamento, porque cartografia, claro que você tem que saber. Sistema de referência, mais ainda. Projeção cartográfica, também. Ajustamento, nós ainda brincamos. Você é uma matéria complexa de ajustamento, só que quando você está no trabalho, por exemplo, você está no Top Contour, você dá um F8 e ajustou. Mas nem por isso você vai deixar de entender o que é. E métodos e medidas. Mas quando a pessoa, eu sei pela prática dos cursos que eu dou, quando a pessoa sai do curso, tanto no curso de agrimensura ou de engenharia, qualquer engenharia, de agronomia, seja o que for, ou mesmo especialização, ele sai sem saber nada do georreferenciamento e muito menos de registro de imóveis. Ele não sabe nem o que é a Lei 6.015. Então, nós achamos que o INCRA não deveria ter recomendado, e sim inserido na grade como obrigação. Isso, muito bom. Aí a gente vê nas definições aquela questão que foi sanada há um tempo atrás com a coisa do INCRA de imóveis de título, né? Ou seja, quem está fazendo uso capião, certifica ou não certifica? Quando certifica? Aí aqui o manual está falando, né? Certificar após a titulação do órgão público, sentença judicial tramitada em julgado ou reconhecimento extrajudicial de uso capião emitido pelo oficial de registro, que é uma nova normativa que o oficial de registro tem que dar esse documento para a gente certificar. Até lá, a gente usa o que então, Margarete? Até lá é o seguinte, não certifica, porque se você certificar, quando você for fazer você certifica. Se você tiver que fazer qualquer retificação, o sistema não vai aceitar, porque ele vai te cobrar o título de domínio, o número do título, né? E você não vai ter. Então, você vai ter que informar e aí vai ver aquela coisa. Aí a pessoa faz o seguinte, se pedir o cancelamento, o analista vai descobrir que você certificou e vai te dar uma advertência. Olha, isso aí realmente dá advertência, viu? Certificar a área de posse, né, que não tem título de domínio. Então, isso aí sempre, aliás, nunca pôde certificar, mas simplesmente eles reforçaram isso aí, viu?
Não pode, não deve. Se o cartório pedir, mostra para ele o provimento 65, nós temos vídeo no YouTube que fala da legislação, vocês podem assistir, mas não façam. Isso aí. Aí, seguindo a norma, né? Estamos aqui no item ponto 2.3, os limites, né? Aí tem também que a gente deve sempre estar exigindo de documentação, né? Tem gente que passa orçamento sem nem analisar, mas aqui agora está falando da questão da identificação dos limites, que a gente tem que ter as matrículas do vizinho. Bom, isso daí a Margarete, eu acho que vem falando sempre, né? Pessoal, e é o seguinte, tanto nas normas anteriores, quanto nessa agora, ele reforçou. Se você ver que tem impasse, não continua o serviço, você não é juiz de paz. Se você não conseguiu convencer o proprietário que está correto, ou o vizinho dele, você não é juiz de paz. A própria norma, que tem um item aí, que fala, deixa o serviço, não tem que tocar para frente, porque você vai ter problema lá na frente. E quando acontece isso, o que a gente ouve? A pessoa fala assim, não vejo a hora de ter a lei que não precisa de ir atrás de confrontante. Não adianta, você não vai atrás do confrontante, mas qualquer dia o confrontante vem atrás de você. E aí o problema está formado, né? Aí aqui também eu achei interessante esse item C, títulos de domínio, do posseiro, que agora em junho tem a legislação nova, que os cartórios estão exigindo uma comprovação do posseiro, né? Às vezes... O que você tem a falar sobre isso? Tem a lei 14.382, que lá tem um item que fala, posseiro, mudou inclusive na lei 6.015, vocês podem olhar, que posseiro não é considerado mais confrontante. O confrontante é quem tem o título de domínio. Então, se o posseiro não tem, e muita gente está falando assim, que como se fosse o cartório, porque o cartório agora não quer aceitar a assinatura do posseiro como confrontante. Não, o cartório simplesmente está atendendo uma lei que você não está ciente dela, porque a lei já incluiu na lei 6.015. Então, o posseiro não é mais confrontante, a não ser que, por exemplo, ele tenha a matrícula do imóvel, ou ele tem cartório que aceita uma ata notarial, e você tem que conversar com o cartório para saber o que ele vai aceitar. Isso, muito bem. Aí as peças técnicas, a gente deve conversar com os vizinhos, ir no topógrafo do vizinho, né? Conseguir também, é bom a gente sanar. E deixou bem claro aqui, a gente verificar se tem imóveis certificados, acho que daí é básico, né? Assentamentos, se alguém já está fazendo uso capião, né? Então o cara vai certificar logo após, ou seja, tem um marco lá, mas não está no sistema, não custa nada a gente conversar com um colega, né? Isso é ética. E outra coisa, às vezes o colega está com problema com algum confrontante, mas o processo dele pode estar pronto. Às vezes está em processo de usucapião, não está no sistema, está guardando. Então, você tem que conversar, inclusive no manual explica muito bem isso, coisa que não tinha antes. Que se não estiver certificado, você deparar com o marco, eu fiz vídeos sobre essa norma aí, 3 vídeos estão no YouTube, e lá eu explico sobre isso. Então, ele dá essa chance, inclusive, de você usar a coordenada do outro. Porque, às vezes, o colega está com o serviço parado em usucapião, por exemplo, ou numa retificação também, que não foi para o sistema, mas ele está tudo certinho. Então, nesse caso, pela norma, você pode usar a coordenada dele, mas desde que esteja dentro da curaça, é claro. Lá no chat, o pessoal da Topomapa comentou que na primeira norma se exigia qualquer processo judicial certificar, né? Aí tem essa questão, essa nova normativa aí deu uma atualizada. E aquilo que você falou sobre os confrontantes, Margarete, a norma mesmo que fala, né, que é fundamental a presença dos confrontantes, o seu pressuposto, pois o levantamento será realizado no limite comum entre os imóveis, a respeito do qual deve haver concordância entre as partes envolvidas. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Às vezes a gente vai agendar, o confrontante não vai estar lá, você fez o orçamento ali para ir uma vez na propriedade, que é pequena, mas o confrontante não está, e aí? Pessoal. Ontem eu mais o Ítalo conversávamos justamente sobre isso. Já referenciamento, ele, assim, se você não estudar o manual, se você não tiver um preparo, você vai achar que ele é fácil. Você vai dormir tranquilo quando você faz. Mas quando você tem o conhecimento da norma técnica, e a norma é feita de frases,
que às vezes você não está atento. Por exemplo, aqui fala, você tem que ter a concordância das partes envolvidas, independente do método que você for usar de posicionamento. E se o confrontante não esteve presente, se ele não concordou, e também outra situação de reconhecimento de divisa, que o Ítalo já passou por isso, e eu já passei com um cliente meu, é quando você faz a proposta, e na proposta você não determina nem quem vai te acompanhar para reconhecer as divisas. E o proprietário fala assim, não, o meu peão conhece, o meu gerente conhece. Não conhece, gente. Ele pode até conhecer mais do que o proprietário, mas quem é o seu patrão, entre aspas, é o proprietário. Então, você não pode aceitar delegar isso, porque se ele delegar e der um problema, ele mesmo vai te cobrar. Ele vai falar, mas eu pensei que o gerente soubesse, então a responsabilidade é dele. E em nenhum momento na norma fala que é do peão ou do gerente da fazenda. Então, vocês prestem atenção nisso, porque isso influencia no preço, influencia no que a gente sempre fala, né? O GEL é um filho. O GEL não é nem uma esposa, não, porque marido e mulher separa, cada um vai tocar a vida. Só que ele é um filho, que nunca mais você vai ficar livre dele, não. Aí, quando você pensa que ele formou, que está tudo certinho trabalhando, lá vem a bomba. Ou ele vai mexer com a droga, ele separou da mulher e está dando problema, ou ele adoeceu. Então, põe isso na cabeça. Não faça nada fora da norma, se quiser dormir tranquilo para sempre. E é importante no nosso orçamento, nosso contrato, né, ter esse item final aqui, ó, frustradas tentativas de resolução amigável, vai para o judicial, o seu processo parou, e aí você tem que combinar, botar no seu contrato, ó, eu vou receber X valor, se o projeto não der para executar, e aí, só te pago quando tiver registrado o GEL, vai nessa. Não existe, gente, não existe isso. Vocês nunca podem fazer porque vocês que têm experiência sabem. Tem gente que certificou na primeira norma e agora que foi registrar. Aí tem que fazer de novo pelo CGF, quer dizer, ele tem que pagar tudo que ele fez novamente, e não existe isso, gente. Fez o GEL, registra. Isso é nós que temos que conscientizar os nossos clientes. Entregou o registro, mas não condiciona o pagamento de vocês a isso não, viu? Isso é a faca de dois gumes, porque se ele não quiser registrar, se der problema de assinatura de confrontante, você faz tudo dentro do contrato. Assinatura de confrontante, se independente, se quis assinar ou se não quis, você entregou para ele que vai atrás. O seu serviço termina ali. E nós vamos fazer live sobre preço para atualizar essas conversas, né, Ítalo? Tá certo. Mas o Ítalo adoramos esse tema, né, Ítalo? Aqui tá repetindo aqui, mas só é importante lembrar, trechos muito longos, né, aquelas retas que tem. Aqui no Espírito Santo tem muito morro, né? Então, você vê a cerca indo reta, mas quando vira o morro lá, será que ela está reta ainda? Então, é importante, questão de altitude também, né? Já que a norma considera, então, dá aquele tirão reto a pegar um ponto. Agora tá fácil, pega um ponto aqui, outro lá no final e acabou. Às vezes tem um morro, é importante pegar um ponto lá em cima para altitude e, às vezes, né, para consertar aquela barriga de cerca, né? Gente, olha aqui, é na cerca e também nos cursos d'água, pessoal. Quem faz aí reta em curso d'água, esquecendo ou ignorando as curvas, não faz isso não, gente, isso é um crime. Você está tapeando o seu cliente, você sabe que o GEL dele vai ser cancelado, porque o dia que for desmembrar com outro profissional, o profissional vai refazer o serviço, você pode até não ficar queimado, mas você tem que prestar conta disso para alguém algum dia, né? Se não for para o cliente, nem para o INCRA, vai ser para Deus, né? Até o INCRA bota aí, ó. Tá na norma, né? Proprietário ganha um rio do lado, perde terra do outro. Complicado, né? E o pior, gente, que eu sei, porque além de aluno, eu tenho clientes e eu converso bastante com o pessoal da área. O maior índice de cancelamento estão nos cursos d'água, justamente pelas retas e também por pegar pelo Google, porque você tapeia ali na hora, mas mais de um dia é desmascarado nessa situação. Então, vamos fazer direitinho e cobrar certo, né? Não adianta cobrar mal para fazer desse jeito. Isso aí. A gente aí
nas questões de tipo de limite, não entrou nada de novo, continuam os mesmos tipos de limites, né? E tipo de vértice de marco é bom relembrar, né, Margarete? A gente estava falando ontem. É isso aí, justamente. A norma meio que, assim, está repetindo, né? Isso aqui estava no manual. Até eu vi um comentário do colega aqui, eles juntaram o manual de posicionamento com o manual de limites e botaram, agruparam tudo numa só. Mas está falando aí, marcos de ferro. Quem não usa, né? Depois que a gente cansa de carregar os discos de concreto, a gente descobre o de ferro. Só que aí, muitos fornecedores, você vai pedir um marco de 90, o pessoal, não, aqui todo mundo só pede o de 40. Tudo bem, você vai enfiar na terra lá 30 centímetros, vai ficar 10 para fora, ninguém está vendo, né? Mas a norma deixou bem específico aí, que é 90 de comprimento e a base pontiaguda com dispositivo que dificultem a retirada. Então, é tomar um cuidado. Aí vem de novo o orçamento, né? O marco de 40, se não me engano, fica uns 16, 18 reais com frete. Tem tempo que eu não faço uma cotação. O de 90 vai ficar mais caro. Né? Com certeza vai ficar mais caro. Mas quem vai pagar? Pois é. Então, gente, é aí que a proposta tem que ser bem elaborada. E você tem que mostrar para o cliente o diferencial do seu serviço. E o diferencial do seu serviço é você fazendo a coisa certa, bem feita, aquele marco bonito implantado, porque se você faz o de 40, tudo bem, está lá implantado. Só que ele tem mais facilidade de ser arrancado, e a própria norma fala isso. E se alguém arrancar, e você usou o tipo M, e amanhã um vizinho vai fazer o referenciamento e não tem marco implantado, ele pode, inclusive, cancelar o seu gel alegando que não tem marco implantado e você usou tipo M no seu gel. Aí ou você tem que ter um registro fotográfico desses marcos que você realmente implantou, porque você nunca sabe onde vai parar um cancelamento. E você tem que ter um registro fotográfico provando que foi implantado os marcos. E lembrei de uma coisa aqui, desse item mesmo aí. Então, assim, é melhor fazer a coisa certa e cobrar um preço justo. Ítalo, volta naquela... Deixa eu aproveitar o assunto dos marcos. Chegou um comentário aqui do Anderson Silva, que no local onde ele está não tem como cavar 90 centímetros. No lugar que for pedra, por exemplo, aí, como que faz? Faz o registro fotográfico com a coordenada ali e pega um documento do proprietário, do confrontante, que você implantou os marcos. Se for pedra, pode tentar também chumbar a chapinha, né? Uhum. Porque a norma fala que você não pode chumbar no morão, não pode colocar a chapinha no morão. Na primeira podia, né? De vez em quando a gente até encontra aí, botou a chapinha, mas pô, vai ver a época do gel, não é que ele fez errado, né? Na época podia. Mas nessa questão aí, às vezes aquela cola de PU, né? Epox, a gente consegue fixar a chapinha aí. Porque provavelmente nessa situação de linha ideal, né? Que a linha ideal você tem que colocar marco de um ponto ao outro para você ir para o próximo ponto, né? Provavelmente. O pessoal, nessa questão... Está uma dúvida também em relação ao tamanho do marco. O pessoal está comentando que é uma sugestão do INCA, que não seria obrigatório. Isso que eu vou falar agora, pessoal. Olha aqui. Ontem, mas o Ítalo, conversamos muito sobre isso. Porque nos cursos, eu falo, é obrigatório. Mas, eu falo que não é obrigatório, mas eu aconselho a implantar. Em primeiro lugar, tem local que não tem como não implantar. Mudança de confrontação, divisa de confrontantes, não tem como você ignorar isso, né? E aí tem gente que não está implantando em local nenhum. Em primeiro lugar, nos locais que são obrigados, você tem que implantar. Mesmo os que são obrigados, mas se você vê a necessidade, você implanta. Mas aí, o que a pessoa alega? O que o Eduardo falou agora, que a norma fala que se o credenciado não quiser implantar, ele não vai implantar, mas tem que ter a concordância dos envolvidos, que seria o proprietário e o confrontante. Agora, nessa norma, ninguém ficou atento a duas palavrinhas que tem nela, né, Ítalo? Olha aqui. Eu
estou mostrando aqui que realmente, né, tá aqui, como sugestão, segue alguns modelos. Pega aquela que dá obrigação de implantar a marca, eu acho que ela está para trás. É aquela que eu te falei assim, o pessoal não está atento a isso. Olha aqui, ó, em limites já consolidados, definidos por elementos físicos, fica a critério do credenciado e dos proprietários envolvidos, não mudou nada, a implantação do marco. O que mudou aqui? Mediante anuência formal. Isso quer dizer o quê? Que se você não pegar a anuência formal do proprietário por escrito, né? Formal é por escrito, do proprietário e do confrontante, o colega pode roubar seu gel. Porque quando ele for fazer o do vizinho, ele pode perguntar, mas cadê aqui? O meu vizinho não concordou. E o INCRA, se ele colocou na norma, ele tem que aceitar um pedido de cancelamento baseado na falta de anuência. Então, esse termo aí foi incluído nessa norma e ninguém ficou atento a isso, né, Ítalo? Ô, Ítalo, isso é café, isso aí é água, isso é cachaça? É só água mesmo. Mas a questão dos colegas aí, com certeza, não precisa de botar um marco de 90, mas é uma sugestão. Mas é importante a gente não colocar só o tubo sem essas alestas aqui, para essa espinha de peixe, que realmente fica fácil de puxar o marco, né? Aí, quando a gente coloca isso daqui, a gente dificulta um pouco esse marco sair, né? E outra coisa, tem muita gente que implanta o marco, põe a chapinha, mas não numera. Aí, eles querem que a gente numere quando está fazendo o processo. Aí eles falam que depois voltam para numerar. Em primeiro lugar, não tem necessidade de voltar, porque se você já deixa numerado, se não for usar, é mais fácil você ir lá e arrancar ou ligar para o proprietário arrancar. Então, você já está com tudo numerado e não corre o risco de depois você não ter que voltar você ter que voltar no local. E é muita gente que deixa sem numerar, não há necessidade, gente. Fez, deixa pronto o serviço liquidado, nada de voltar lá. Como a gente está falando ainda de marco, né? Colocar as plaquetas e com a fixação das plaquetas nos marcos, né? Às vezes os marcos de concreto ou outros, tem que ficar bem fixada, né? Já vi muita plaquetinha sumir, e principalmente quando a gente faz georreferenciamento próximo às cidades, né? A molecada ama arrancar as plaquetinhas, levar de prêmio para cada, né? Então tem que fixar bem fixado mesmo. Ô, Ítalo, volta aqui o Matheus, nosso amigo, que falou que ia fazer pergunta, né, Matheus? Você está fazendo mesmo? Ele falou que no item 2.2.1b pode fazer só de uma parte, tipo extremação. Vamos lá ver o que é isso. 2.2.1b. Matheus agora casou com a extremação, conheceu essa modalidade agora, né? E está feliz da vida. É isso aí. B. Desculpa. Aqui. Área descrita em documento ainda não registrado. Não, Matheus, mas e olha aqui, ó. Ah, tá. Mas suscetível de registro com a feitura ainda não está. Isso realmente, olha aqui, ó. A matrícula tem registro. O documento não foi registrado, tipo formal de partilha, né? Isso que ele quer dizer, um compromisso de compra e venda. Mas o compromisso de compra e venda, ele tem que estar registrado, sim, formal de partilha também, porque senão não tem como você fazer extremação. Certo. É isso mesmo, Ítalo? Você que está falando. Nunca fiz extremação, não vou ter um... O dia que você quiser, você não vai querer fazer mais nada na sua vida, viu? É a melhor coisa que existe. Ele está falando também que no item 2.4.21, que o credenciado é quem define, né? Justamente a implantação de marco, né? A implantação do marco. Ele define, mas ele tem que ter autorização, e agora por escrito, né? Anuência. Isso aí. Sim, pode falar. Não, pode completar aí, depois a gente volta num outro assunto. Ô, Eduardo, a Eliana está falando que não consegue visualizar nada mais do chat. Será que ela perdeu alguma coisa? Talvez esteja com alguma outra aba aberta aí. Uma sugestão, às vezes, é fechar o navegador e entrar de novo lá pelo link de acesso. Aí entra certinho. Tem muita pergunta sobre vértices.
Deixa eu pegar uma aqui, só para a gente aproveitar que a gente estava falando sobre isso É agora há bom, pouco. é ótimo que não sai da José Pinheiro perguntou se podem falar da média de alturas para pontos tipo V em offset. Nós vamos chegar nessa altura. Nós vamos chegar nessa altura. E aqui é um assunto um pouco espinhoso, a questão da aerofotogrametria dos drones, mas o Wagner Pereira só pede uma opinião de vocês. O que vocês pensam a respeito da norma liberar o uso de aerofotogrametria em vértices de mudança de confrontação? Tem lugares que está sendo feito gel com 100% de pontos virtuais. E aí o Wagner comenta que ele acha um absurdo isso. É um absurdo. Inclusive, Wagner, nós comentávamos com o Eduardo, nós vamos fazer uma live somente para falar sobre aerofotogrametria, drones, tá? Nós vamos trazer pessoas especializadas nisso tudo aí. Mas, agora que eu entendi a pergunta que você falou anteriormente, ele perguntou no offset, né? Isso, no offset, não vou nem esperar chegar lá, não, porque você vai usar a altitude, o sigma dos vértices de origem, tá? Não que a gente concorde com isso, tá? Eu também não concordo, mas porque tem situações que isso cabe, né? Mas tem situações... um exemplo, né, é essa do alinhamento, né? Você vai pegar a distância média, mas às vezes está descendo ou às vezes está subindo. Você quer botar o ponto lá em cima da pedra, né? Aí você pega 2 pontos embaixo e estende, né? Mas a altitude, não vai ficar certo, né? Então depende muito. É o seguinte, às vezes a norma faz algumas coisas para facilitar, igual o colega que falou que alguém faz o virtual no gel todo. Então, ele pega o que veio para facilitar em alguns trechos e quer aplicar na norma toda. E, infelizmente, esses colegas que jogam o nosso preço lá embaixo. Pela facilidade que ele encontra em tudo que ele faz, né? E, na verdade, o gel, eu não vejo nada fácil em gel, para falar a verdade. Se fosse fácil, qualquer um faria. Por isso que a pessoa tem que ser bem qualificada, né, para fazer gel, né? Justamente. Passou ali, ó. Então, a gente ia entrar agora na questão da alteração da parcela certificada, né? Aí, tem a questão da atualização de parcela. Pessoal, e o CGF ainda não atualizou essa parte. Hoje ele atualizou o layout, né? O layout não atualizado, eu achei até assim meio grosseiro em alguns locais. Está no padrão .gov, né? Parece que você está navegando no site do .gov. Mas essas ferramentas, inclusive essa mudança de tipo de limite, tipo de método de posicionamento, se você fizer uma planilha, né? O Ítalo chegou a fazer para testar, não usou o método, só mandou a planilha para testar, ainda não está também no sistema essa mudança de tipo de posicionamento. E nem essa de alteração. E nessa de alteração... Aqui, ó. Essa aí, pessoal, aí vocês têm que ter muito cuidado, porque a norma, ela libera o assunto, mas ela não vai além do que a gente realmente necessita de saber. Então, por exemplo, essa atualização de parcela, você pode atualizar as informações referentes à codificação de vértices. Então, tem o vértice. Por exemplo, ABC-M008. E você errou, e você era 0018. Antigamente, até esse manual, você teria que cancelar o gel para mudar a numeração. E agora não é necessário. Você vai fazer uma atualização de parcela alterando esse número. Altitude também. Você não precisa cancelar. Você vai fazer essa alteração de altitude. E para incluir novos vértices também. Quando você está fazendo um gel do vizinho, você precisa de incluir um vértice em algum momento ali, e mesmo no desmembramento já faz automático de acordo com as possibilidades, né? Até meio metro, etc. Então, tudo bem, você pode fazer essa atualização, mas vamos além um pouquinho do que está escrito na norma, né? Que a gente tem que ler o que está além. O que ele fala? Em nenhum momento ele fala que o cartório, como que vai ser? Tá, se você vai alterar a altitude, você está mexendo com a área. Se você está mexendo com o vértice, você pode não estar mexendo com a área, mas você está alterando um memorial que pode já ter sido averbado.
Então, se você alterou um vértice que já está na certidão, a certidão já ficou prejudicada, porque você não vai encontrar aquele vértice. E inclusão de novos vértices, no desmembramento, ele deixa avisado ali, não sei se vocês já fizeram, mas ali fica avisado que houve inclusão de vértice. Então, se ele mexeu, se ele vendeu o imóvel, e foi, por exemplo, um dia antes de o colega fazer o desmembramento e inserir o gel, só vai descobrir quando, por algum motivo, não, aliás, por algum motivo não, quando o cartorário for fazer aquela averbação do desmembramento. Enquanto isso, vai ficar prejudicado também. Então, assim, ele fala isso tudo, mas ele não fala, por exemplo, no caso disso tudo de ter sido averbado. É necessário a anuência do cartório ou não é? Então, eu aconselho vocês falarem com o cartório, porque você faz essa mudança na altitude, vai mudar a área do gel, e isso vai ser cobrado, não vai? Em que momento que o cartorário vai ter que fazer essa mudança? Então, assim, vão além do que está escrito, não vai só fazendo, não. Vai onde vai terminar o problema, que o problema nosso termina no cartório, né? Ou começa no cartório. Isso mesmo. Margareth, está tendo bastante perguntas no chat, e a gente incentiva o pessoal a fazer perguntas mesmo, porque aquelas que a gente não vai responder, a gente vai pedir ao INCRA para responder depois. Né? Nós já temos com a pessoa do INCRA que já está aguardando as nossas perguntas, porque vai responder para a gente, viu? E as que a gente não conseguir responder ao vivo também, tá, Eduardo? A gente se compromete a depois tentar fazer o contato com eles aí e responder essas perguntas. Maravilha. Deixa eu só puxar uma pergunta aqui. O Eduardo Rosseto e o Saulo Matuoka, eles fizeram a mesma pergunta. Se vocês podem comentar sobre o desmembramento e parcelamento sem transferência de titularidade, figura 4, página 20. Já deu até aqui. Uhum. Porque antes você tinha que comprovar que você não podia desmembrar para o mesmo proprietário, né? Então, por exemplo, se você tem um imóvel, seu cliente tem um imóvel, e ele quer já deixar dividido para os filhos ali, só no documento, ele não podia fazer isso. Não, por exemplo, ele não queria transferir. Ele queria deixar tudo no nome dele, para depois cada filho já sabendo qual seria lá na frente a sua parte. Ele não podia fazer no mesmo nome dele. Agora pode, não tem problema. Do mesmo jeito que para o INCRA, você não precisa mais de mandar o documento de escritura de comprovento, formal de partilha, provando por que vai desmembrar. Para o INCRA, não, mas para o cartório, sim. Se você chegar lá com as peças técnicas do desmembramento, o cartório vai querer saber, olha, está desmembrando por quê? Vendeu, partiu, repartiu, doou. Então, o cartório quer o documento que vem do cartório de notas ali, sobre o que vai ser feito. Tem proprietários, né, que têm feito isso, tem feito esse desmembramento e deixar no nome dele mesmo. Mas tem cartório que encrenca. Aí tem cartório que você faz um requerimento e fala, eu quero desmembrar dessa forma, em criar várias chácaras, por exemplo, acima da fração mínima de parcelamento do solo do município, é claro, né? E aí tem que primeiro ir no cartório, ver como é que você vai proceder isso. É possível fazer no INCRA, né, como a Margareth falou, sem apresentar as escrituras. Beleza. Eu tenho aqui um bloco de perguntas sobre posseiros, posse. Eu acho que eu vou fazê-las agora, e aí depois a gente retoma aí os outros assuntos. Pode ser. Tá, então, o Josi Pinheiro, a dúvida é como regularizar se o confrontante for posseiro, se é somente judicial. O Felipe pergunta, caso o confrontante seja posseiro e não tenha nenhum documento comprobatório, como fazer? Elci Silva pergunta, a questão dos posseiros que não podem mais assinar como confrontantes, nesse caso como proceder? Eu acho que por enquanto é isso. É o seguinte, mudou, né, depois da lei do ano passado, e os cartórios, muitos estão mesmo cumprindo a lei, não estão aceitando. Mas, se ele tiver algum documento, por exemplo, ele é posseiro, mas tem quando a gente está estudando o Zucapião, por algum motivo, ele se tornou posseiro, mas às vezes ele tem um documento de justo título que ele não levou para frente. Então, às vezes, ele tem um compromisso de compra e venda que ele pode vir, o cartório pode aceitar uma ata notarial, e
mas ele pode também buscar a assinatura do verdadeiro dono e não do posseiro. Então, assim, isso aí, apesar da lei estar falando que posseiro não é mais considerado um confrontante, não vai parar o GEL por causa disso, porque deu opções. Então, tem muito cartório falando, não, pode trazer ata notarial. Por quê? Porque a ata notarial, o tabelião, ele vai comprovar que ele viu, né? Que o objetivo de ata notarial é isso. O tabelião viu uma situação. Então, ele viu através de documentos, através de visita ao confrontante, visita no próprio imóvel, viu que fez benfeitorias, então ele vai fazer ata notarial. Então, muitos cartórios estão aceitando a ata notarial, que não é cara e é um documento que vai resolver muitos problemas. Okay. Isso aí. Deixa eu aproveitar aqui uma pergunta do Alan Pacheco. Um imóvel sem o título, se faz apenas o GEL nos conformes padrão INCRA e usa-se os marcos normalmente? Sem título, mas ele vai fazer um usucapião, né? Ele faz tudo como se fosse certificar, porque depois realmente ele vai ter que certificar, né? Isso faz parte do provimento 65. E depois ele vai certificar. Então, mas depois de que já o cartório já emitiu a documentação solicitando já a certificação. Antes disso, não. Então, aí tudo bem. Aí não tem problema. Aí ele vai fazer tudo como se fosse, vai implantar os marcos, porque se ele não implantar o marco, se ele for daqueles que não quer implantar nenhum marco, o colega que vai fazer o vizinho não é obrigado a saber que tem um marco ali, que tem um usucapião ou uma retificação. Até a retificação é bom vocês colocarem um marco por causa disso. Então, aí o colega vai usar a sua coordenada. Fala, Ito. Eu costumo falar com os clientes, porque 2025, né, 20 de novembro de 2025, todas as propriedades rurais vão precisar de GEL. Então, o cara vai gastar com um topógrafo agora, 2023, né, já estamos, para medir, vou medir meu sítio, tá menos de 100 hectares, não precisa de GEL, então eu faço mais barato para o senhor. Mas será que daqui a 2 anos ele precisa de fazer algum empréstimo no banco, alguma coisa? Ele falou, poxa, por que você não me avisou, né? Eu já teria feito. Então, para imóvel rural, eu acho que tem que ser GEL INCRA. Aqui no estado do Espírito Santo, o órgão que faz títulos de terra devoluta, de terrenos estaduais, né, que não pode ser uso capidas, não pode fazer uso capião de terreno do estado, aqui não tem terreno da União Federal, aqui tem terreno do estado. Aí faz o processo de legitimação, foi lançada uma lei em 2018 que também tem que ficar dentro do padrão, e você, ao invés de você certificar no INCRA, você tem não sei se já repararam, quando você vai requerer certificação ou enviar. Aí você envia a planilha ODS para o órgão, aí tem vários órgãos já cadastrados ali dentro do CIGEF, né? E aqui, no caso, o IDAF é um desses órgãos. Então, é tudo padrão INCRA, né? Uso capião, legitimação, no caso aqui do Espírito Santo, e a própria certificação. Pessoal, e é muito importante vocês terem... Isso é igual médico, né? Médico do imóvel, né, Eduardo? A gente é médico do imóvel do cliente. Porque se ele não certifica, alegando que a área dele só tem 20 hectares e você deixa, então, assim, você tem que pensar no seu cliente. Ele faz hoje sem certificar. Ele vai ficar com uma área no CCIR, uma no CAR, uma no ITR. Suponhamos que esteja tudo igual à área. Mas quando ele certificar, ele vai ter que fazer essa retificação de ITR, de CCIR, de CIB, de tudo. CAR... E é outro gasto para ele, porque hoje em dia, por exemplo, a retificação qualquer no CCIR é R$500. Qualquer retificação, só para mudar a área, por exemplo, para mudar um nome, é R$500. Só que não é só o CCIR, ele vai mudar o ITR, ele vai mudar o CAR. Então, você já mostra isso para ele, que para ele compensa mais ele já fazer essa certificação agora. Ok. Deixa eu aproveitar, chegaram algumas perguntas sobre identificação de curso d'água e de como distinguir rio navegável ou não navegável. Teve alguma, nessa atualização do manual, teve alguma diferença? Teve, e eu vou te falar, a gente tem que fechar a boca para não falar o que pensa, para deixar o Ítalo comentar, porque se eu for falar, eu vou falar mesmo. Vai deixar o Ítalo é mais mansinho, né, Ítalo? Fala aí, é o último item lá no final.
Pode repetir aí, Eduardo? É sobre identificação de cursos d'água e como distinguir rio navegável de não navegável. Ó, vou deixar só porque eu não vou segurar minha língua, viu, gente? Aí é aquela questão, né? Navegável por uma canoa ou tem que ser um barco a motor? Ô, Ítalo, põe lá antes, naquelas considerações finais, lá perto da entrega de documentos. Aí, olha aí, o Ítalo vai ler para vocês e comentar o segundo parágrafo. Sempre priorizar o levantamento em loco dos vértices, né? O levantamento de estradas e cursos d'água, por não haver procedimento consolidado junto aos registradores de imóveis, deverá obedecer à recomendação do proprietário, não, do oficial de registro da jurisdição da localização do imóvel. Pronto, respondeu. Não existe mais Código das Águas, joga fora, rasga, faz o que vocês quiserem. Não existe mais... Até a estradinha lá que você não pode mais botar uma porteira, né? Não existe mais faixa de domínio ou prefeitura falar que é para certificar. Entendeu o recado, né? Então não vou nem falar mais. Eu sei, de chorar. Gente, de chorar, viu? Pois era uma oportunidade para a gente, né, amarrar mais as coisas com a legislação e, infelizmente, acho que tentaram ajudar, mas acaba levando, assim, quem não trabalha direito, né, quem faz certinho, tudo bem, mas a galera, não vou medir essa estrada, não, deixa uma gleba só, né? É difícil. E o curso d'água é a mesma coisa, né? E já continue a ler sobre a localização em 2 municípios. Sim. Quando o imóvel estiver localizado em mais de um município e o proprietário desejar dividi-lo de acordo com o município de localização, recomenda-se consulta prévia aos cartórios de registro de imóveis correspondentes. O que acontece? A propriedade está dentro de 2 municípios. Eles lançaram aqui, a gente vai comentar sobre a base cartográfica, né, que a gente pode estar fazendo um levantamento em cima da base cartográfica, justamente nessa questão. E aí, quando o proprietário não deseja dividir, ele tem que registrar a fazenda no cartório das 2 comarcas. Aí ele vai pegar um empréstimo no banco, ele tem que tirar uma certidão numa comarca e uma certidão na outra comarca. Então, ele fica pagando sempre 2 registros, sempre 2 registros em relação ao tamanho todo da propriedade, né? Que aí você tem cartório que até pede a proporção, né? Quantos % dessa área ou quanto de área tem, né? E aí fica registrando em 2 municípios. No caso aqui, se o proprietário desejar dividir, aí sim, aí você vai registrar aquele pedacinho no município e outro pedaço no restante. Aí vai ficar em separados, aí a matrículas separadas e aí o CCIR também pode se manter o mesmo, né? Não faz diferença, né, para o CCIR. Isso aí. Nem para o CAR, nem ITR, né? Tudo. E aí, o manual não vai resolver todos os nossos problemas, mas... Mas vai criar alguns. Estão tentando, né? Estão tentando. Não posso desprezar também, não, que meus colegas lá do INCRA, lá, falo colega assim porque eu estudei com muito deles, né? Que está lá na frente... eles estão fazendo a parte dele, mas poderia ouvir mais quem está no campo, né? Bater um papo mais com a gente, ter esse feedback aqui, igual a gente está tendo aí de um monte de gente comentando, a gente vai aprendendo, né? Com certeza. Depois o Eduardo manda para a gente as perguntas e às vezes a gente grava um vídeo para as respostas, viu? De alguma maneira. Você salva aí, não salva, Eduardo, as perguntas? Sim, a gente salva todas as perguntas. Salva Excel, não é sempre... Eu estou vendo aqui, dá até para responder, né, no particular aqui, mas... É que assim, vocês respondem uma pergunta, chegam 5. Então, a velocidade aqui que a gente consegue responder não é tão rápido quanto... E chegam várias perguntas, assim, bem grandes, bem específicas, né? Então, a gente vai depois gerar um relatório aqui e passar para vocês. Então, vamos... Vocês querem retomar aí Então, Margarete, já estamos com 50 minutos, vamos retomar aqui, porque tem... agora mesmo
O Eduardo toca nós aí, ó. Tem muita polêmica aqui ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, entre todas as perguntas que já chegaram, fazer um resumão assim, de assuntos, e aí, para o final, a gente fazer assim, um fechamento assim, com os assuntos principais que chegaram das perguntas. Nós ainda temos quanto tempo, Eduardo? Mais 3 horas aí, tá tranquilo. Não, a gente não tem limite aqui para terminar exatamente as 4 horas, mas também se a gente estender demais, assim, o pessoal começa a ficar meio cansativo também, né? O pessoal que está assistindo. Então a gente imagina aí mais uns. Faltam 9 para as 4, digamos até umas 4h10, assim, 4h15, acho que dá para a gente estender. Pessoal, porque sobre drones, aerolevantamento, nós vamos fazer uma live específica trazendo profissional que já tem experiência, por exemplo, no Ministério da Defesa, esse tipo de sobre esse tipo de versa virtual, tá? Então nós vamos ter essa pessoa para isso. Vamos passar para eles lá. Só para seguir a sequência da normativa aqui, né? A gente falou aí da atualização de parcelas. Essas atualizações, ela não vai mudar o responsável técnico, não vai mudar o número da certificação, nem o número da RT. Porém, como você já tinha comentado, vai mudar lá no cartório, né? No cartório vai ter que mudar. No CIGEF e no cartório, né? Inclusão de novos versos em parcelas certificadas. Ou seja, você vai fazer um desmembramento, aí você vai colocar lá e o vizinho já tem o gel. Aí, não, se você conseguir colocar o marco na linha, né? Você vai pegar o marco, vai fazer a alocação dessa linha para inserir o novo marco ali, para inserir esse novo vértice. Se tiver dentro dos 50 centímetros, quando você jogar a ODS, vai automático. Se tiver de 5 a 9 metros... 5 centímetros. Não, 50 centímetros até 9 metros, aí vai para análise. 9 metros é muito, né, Margarete? Nossa Senhora! 9 metros é quase a largura do meu escritório. Olha lá, me deve dar menos de 9 metros. 9 metros é bastante. Aqui foram... é mais do que meu escritório. Bom, não sei, né? Às vezes também no meio de uma mata, no meio... Aí por isso vai para análise, né? No rio... pessoal, e assim, é desmembramento e atualização, porque às vezes você não está desmembrando, mas você precisa de inserir um verso no gel do colega. Então, fiquem atentos a isso, essa parte aí. Isso aí. Vamos agora entrando nos métodos de posicionamento, a gente não teve muitas alterações, né? Teve a inclusão aí do PPK, RTK, PPK, né? A questão aqui dos minutos de base e rover tá bem, acho que isso daí vem bem esclarecido aí dos pós-processados, quanto tempo deve ficar? 20 minutos. Quando pegou seu RTK, botou lá debaixo da árvore, deu float, bota para gravar no mínimo 20 minutos. No mínimo, né? Não é isso aí, Margarete? Aí, tem aí, quem tem trabalhado dentro de sinal de internet, vem usando aí o RTK em rede, que é o N-trip, né? A norma permite, então se a acurácia ali, a precisão estiver boa, pode mandar ver. E aí o posicionamento por ponto preciso em tempo real, que é o RTPPP. Também o IBGE está disponibilizando essa técnica aí. E aí os outros, a topografia clássica. Aí um novo item que entrou também da topografia clássica foi a estação livre. Isso é importante. Aí os nossos amigos topógrafos aí, né, realmente é a mão na roda, porque é uma situação que as estações totais fazem e não tinha na norma, né? Tinha toda aquela, você sair de 2 pontos, mas aí o que acontece? O P1 e o P2, vamos supor que é um marco que está numa cerca. Você não consegue colocar a estação total, posicionar ela, o tripé em cima da cerca. Às vezes até faz um malabarismo lá, mas não vai ficar legal isso, né? E aí a interseção a ré é isso, né? Você bota a estação aqui no PN, faz a ré em um marco e a ré em outro marco com coordenada conhecida, a própria estação já calcula a coordenada dela e dali ela parte para um ângulo de ou o próprio ponto onde você quer colocar ou até a irradiação desse ponto, né?
Isso aí ajudou, né? Na minha opinião, isso deu uma ajudada. É uma atualização que as estações totais todas hoje fazem isso, né? Mais uma coisa, aí tudo isso aqui é com estação total. Do item 3.2.1.1, a poligonação é com estação total, triangulação, trilateração, irradiação, isso é tudo com estação total. O que não é com estação total, que não precisa de estação total, que aí é só uma trena em campo, é esse item de alinhamento aqui. A própria norma até falou aqui, ó. Recomenda-se a utilização desse método para a determinação de vértices em locais onde existem obstruções físicas que impeçam o levantamento por GNSS. Por exemplo, o ponto 1 aqui está debaixo de uma árvore. Você pega 2 pontos antes, estica a trena na baliza, né? Um barranco, né, também. Vai dispensar o uso da estação total, sendo necessário apenas 2 balizas, um prisma ortogonal e uma trena. Então, dá para usar bastante isso aqui, sem ficar lá, vou ficar 30 minutos debaixo daquela árvore, para poder pegar um ponto que pode flutuar, né? Tá aí uma solução. Tem que usar. E o RTK nem pensar, né? Aí tem a paralela, que a gente usa muito para offset. O colega perguntou aquela hora, tudo que você fizer no vértice de origem, você vai usar na paralela, né? No virtual, que são os sigmas e a altitude. No caso da intersecção, vai fazer a média dos 4, da altitude e dos sigmas. Isso aí. Ô, Ítalo, antes de terminar essa parte aí, depois que terminar, eu quero que você volta no item lá atrás, que é importante, tá? Mas vamos terminar essa aí para fechar esse assunto dos levantamentos. Tem a projeção técnica também, né? Agora é uma nova metodologia de aquisição, que é o método de projeção consiste na determinação das coordenadas dos vértices, delimitadores dos limites, através de projeção de ângulos e distâncias contidas no documento de domínio, na matrícula, né? Quando houver. Ou na digitalização de peças técnicas analógicas, quando essas forem a única referência geométrica do imóvel. Então, beleza, se o meu vizinho tem coordenada lá, ou tem um memorial descritivo de rumo e distância... De 1.800? Eu vou usar esse método aqui e não precisa andar na divisa dele? Será que é isso? Só continuar lendo a norma, né? Esse método só poderá ser empregado em locais inacessíveis quando não for possível aplicar outro método de posicionamento. Então, pessoal, e aí assim, não tem nenhum jeito de você usar nada. Aí você vai usar esse. E é difícil um local onde não tem jeito de você usar nenhum método, né? Aí aqui as principais aplicações dessa metodologia estão na reconstituição de imóveis inundados por Belmonte, essas grandes hidrelétricas aí, né? E definição de vértices não coincide com as linhas de cumeada em imóveis situados em regiões de relevo escarpado e áreas de proibição de acesso por legislação ambiental, parques ambientais, mata fechada e assim por diante, né? Isso, eu poderia falar também quando tem poceiro que não deixa fazer a medição, né? Não deixa entrar, e teria que ter um jeito também de fazer, né? Poderia ter acrescentado isso aí. Mas aí tem o drone. Tem o drone. Aí o poceiro vai acabar com o drone, não, né? Tem o drone, mas e aí? E os drones? Então... Vamos entrar na polêmica aqui, né? E o drone? Gente, o drone é polêmica, viu? Resolveu nossos problemas, né? Resolveu, né? Sim, mas vamos lá. Aerofotogrametria. O que você tem para falar aí? Gente, assim, o pessoal reclamava muito sobre os 20 pontos de controle. Deixa eu só... E agora ele falou que é de acordo com o que você necessita. Só que ele não... como que ele fala aqui, ó? É o próximo ponto aqui, ó. Aqui, ó. Que vê tal... Deverá ser compatível com a feição. Só que assim, ele não fala o mínimo que você tem que usar e nem, por exemplo, às vezes se você tem uma área, uma cerca aí
de 5 quilômetros, você vai para um tanto de ponto de controle. Mas você vai levantar um outro aí que é menos, você vai ter um tanto de controle. Você vai definir o quanto que é compatível. Isso que é compatível para você não for compatível para o analista. Se você usa 3 pontos de controle, pela distância, o analista acha que deve usar mais. Porque ele deveria ter deixado um mínimo ou uma condição, né? A tantos metros, a tantos hectares, né? Assim, particularmente falando, eu também trabalho um pouquinho com drone e qualquer voo que a gente faz com ponto de controle, a gente consegue menos de 50 centímetros. Então, o tipo de limite a ser representado é a cerca, 50 centímetros para baixo. Então, beleza, a gente faz uma ortofoto lá que tenha 50 centímetros de precisão, a gente vai atender não só a cerca, mas também os outros pontos. Mas, esse item está dentro do item 3.4, né? Aqui está falando que é obtido através de drone, né? Mas se a gente voltar lá, o item 3.4, ele está falando aqui, ó, as coordenadas serão obtidas por sensoramento remoto, adquiridas e produzidas pelo órgão público, empresa pública ou privada, e pelo próprio credenciado. Ótimo. Em caso de empresas privadas, credenciado ou profissional contratado, ou seja, estamos falando da gente aqui, né? Somos credenciados. No nosso caso, o profissional ele tem que emitir uma RT ou TRT, ou seja, você tem que estar habilitado pelo seu órgão de emitir aerofotogrametria. Então... Seu som ficou ruim, deu tipo robotizada. Melhorou? Melhorou. Então, quem já sai da faculdade com aerofotogrametria, engenheiros cartógrafos, agrimensores, técnicos em geoprocessamento e assim por diante, agrimensura, já saem com essa habilitação. Quem não... eu sou agrônomo, eu sou engenheiro civil, né, eu sou oceanógrafo, faço GeoINCRA, fiz a pós-graduação para me credenciar o INCRA, aí também tem uma pós-graduação para a aerofotogrametria. Porém, nós, credenciados, quando a utilização dos produtos obtidos através de aerofotogrametria, radar ou scanner laser aerotransportados, bom, quem tem dinheiro para comprar um bichinho desse aqui, está com a empresa, tá bombando, aí a empresa vai estar, o quê? Além da especialização e habilitação supracitados, ou seja, citou aqui em cima, devem estar devidamente habilitados pelo Ministério da Defesa e possuir homologação na ANAC. O problema está aqui, Ministério da Defesa. Homologação da ANAC é você homologar seu drone e tal, você cadastrar como piloto, isso não é complicado. Mas para você ser habilitado pelo Ministério da Defesa, primeiro que você tem que ser CNPJ. Depois você tem que ter um baita de um computador para ser o servidor, para armazenar essas imagens. O capitão da aeronáutica vai lá no seu escritório fazer a fiscalização. A Mariana, ela até comentou isso, né? Na live, no futuro que a gente vai fazer, ela vai explicar direitinho como se cadastrar no Ministério da Defesa. Então, nós vamos ter uma live sobre isso, viu? Então, aí que a gente tem que botar a mão na consciência e falar, vou fazer com drone. E aí? Pode fazer. Você tem CREA para fazer? Pode fazer. Mas, e depois numa auditoria do INCRA? O CIGEF, né, é automático, né? Você mandou a ODS lá com PS1, né, no tipo de levantamento, o sistema vai aceitar. Vai sair a certificação, você vai levar para o cartório, beleza. E depois na auditoria, o INCRA vai te cobrar o quê? Se você está habilitado pelo Ministério da Defesa. E se você não tiver? Aí vai cancelar o gel do seu cliente. Aquele cliente que você atendeu há 2 anos atrás, já nem lembra mais de você, ele vai te procurar junto com o advogado aqui, ó. Aqui, cancelaram o meu gel, resolve. Justamente. É aí que mora o problema, né? Assim,
eu não vejo que é culpa do INCRA. O INCRA está respeitando a legislação, porque a legislação manda assim, né? Então, não, na parte de drone, até que ele tentou flexibilizar, né? Sim. Nesse manual. Principalmente nos pontos de controle. Assim, ele foi claro, ponto de controle não pode ser usado como ponto de... Como que fala? Volta lá. Ponto de controle... é no de baixo, é embaixo. No de baixo. A utilização de ponto de checagem, ponto de controle. Ponto de checagem, O de checagem não pode ser usado os mesmos pontos de controle. Que antes eram 20 pontos de controle, controle, se não me engano, ou de checagem, me esqueci. Sei que era 20. E bem espalhados. Para você andar na propriedade, para você espalhar, às vezes no meio da propriedade está mais sujo do que na cerca. Então, às vezes, já andou tudo lá para botar ponto de controle, já faz o gel. Já faz o gel, cerca, né? Aí agora tudo bem, baixou. Mas também não colocou o mínimo, quando você falou aí no começo. Vou fazer com 3 pontos. Vou fazer 1 de checagem, 2 de controle. O ortofoto vai ficar ruim? Não vai. Vai ficar mais ou menos legal. Para gel INCRA, 50 centímetros, beleza, tá ótimo. Pensando assim, cartograficamente, não vai gerar muito problema de sobreposição. Agora, tinha que ter aqui, né? No mínimo 5, ou alguma coisa desse tipo. É claro que quem está voando aí e faz ponto de controle vai fazer um negócio bem certo, né? O que você tem para nós, Eduardo? O pessoal citou aqui no chat de uma norma que diz mínimo de 5 pontos de controle por hectare, que é um número razoável. É muito. É muito. Essa norma aí, tomara que não pegue, porque você vai por hectare 5, eu acho muito. Não, se ficou a critério do profissional, né, depende da topografia, né, do relevo do terreno. Depende de quantos vértices ele tem. Pegando a melhor das hipóteses, aquele terreno retangular, bonitinho, plano, a gente vai botar 5 pontos de controle, igual a numeração do dado, né? A gente pega o dado, você vê aqueles 5 pontinhos, ali é os seus pontos de controle. E aí você bota o ponto de cheque espaçado entre eles, mais 4, no mínimo 9. Isso para uma melhor situação. Então, seria bom colocar aí no mínimo, eu colocaria 9. 4 de cheque, 5 de controle, e aí não tem erro. Eu acredito que cada um tem os seus pontos. O Roberto falou que são 20 pontos de checagem, geralmente 6 pontos de controle. Né? Não sei se ele está falando da norma antiga, mas é isso aí. Será que vale a pena a gente se cadastrar no Ministério da Defesa só para fazer gel INCRA? Se você já trabalha com drone e tem muita demanda, aí sim, cadastra no Ministério da Defesa que drone... o mundo GeoConnect virou drone show, né, Eduardo? O drone show ficou mais forte que o Connect, né? Com certeza. E não é à toa, né? A tecnologia tomando conta e vai aumentar isso aí. Só uma pergunta do Silas, então as chapas não vão vir com as letras? Vêm com as letras. O que não pode, Silas, é o seguinte, igual era na primeira e na segunda norma. Usava, por exemplo, quando chegava no 999, aí não passava para 10 mil, agora passa para 10 mil. Aí voltava para o A001, 002, até no A999. Aí ia para o B001, e tem gente que ainda é desse tempo antigo que quer usar assim ainda. Às vezes não é tão antigo, às vezes ele é da segunda norma e quer usar assim, porque ele não sabe que isso mudou junto com a terceira norma. A cabeça dele ainda está lá na segunda norma. E é isso que o INCRA não aceita. Mas letras, pode o tipo M, tipo V, tipo tudo, essas letras, ou a letra do código, pode, mas na numeração, não. Deixa eu só registrar aqui alguns comentários também. Alguém comentou que os novos botões no layout alguns não estão funcionando normalmente no CIGEF, deve estar passando por algum tipo de hoje eu passei a mão assim para tirar um memorial descritivo, tinha dado esse bug anteriormente, você fica passando a mão até o cursor, a setinha virar um dedinho para você baixar, realmente
Você tem que encontrar onde é que está o link ali. Está com esse bugzinho, provavelmente depois eles consertam isso. Até amanhã a gente deve ser consertada, né? Eu acho que o Matheus comentou aqui que em novembro já cai para 25 hectares a obrigatoriedade, né? Pois é, aí... 50, né, não? 25. É 25, é 50, era o CCIR que já venceu, né, inclusive. 25 para cima, né? Porque a norma fez uma confusão de 100, considerando que todos os de 100 já estariam certificados, né? É de 25 para cima, então... E 2025 são todos para cima. Bom, vamos ver, né, se não vem outra lei prorrogando de novo esse prazo, né? Que esses de 25 para cima eram em 2019. Não sei se vocês lembram. Aham. Aí prorrogou. É mesmo. Do nada, de um dia para o outro, mudou sem... Então, aparentemente, para nós, sem motivo, mas algum motivo tinha, né? De repente, em novembro, lá, eles botam na pauta lá dos deputados lá em votar essa prorrogação de prazo aí, porque alguns deputados, algumas das fazendas dele não estão certificadas ainda, enfim. E aí vai. Só lembrando aqui que o cálculo do PEC para o GeoIncra tem todo um sistema para você calcular, você chegar naquela questão da padrão. Aí no webinar que a Margareth vai programar para fazer, vai ensinar, não seria um webinar, né? Seria um web treinamento, né, Margareth? É um web treinamento. Ensinar o passo a passo para cadastrar no Ministério da Defesa e o passo a passo para calcular esse padrão PEC para atender à norma do INCRA, né? Então, isso daí é um web treinamento mais para frente, aí fique atento aí que a Margareth vai estar disponibilizando. Então, os pontos... Aqui falou muito bem, eu achei muito bem escrita aqui essa parte, que ela separou o que é não só os produtos do drone, só ortofoto, né, mas também usar o MDT e o MDS, as curvas de nível, para você calcular a altitude dos pontos, né? Isso aí facilitou, né? É para isso mesmo, drone é para isso mesmo, né? Os produtos obtidos por aerofotogrametria poderão ser utilizados nos serviços de georreferenciamento de imóveis rurais para auxiliar a identificação das feições a serem representadas de acordo com o seguinte tipo: feições fotos identificáveis, como limites como cerca, muro, né? Estradas e ferrovias. O estrada, no caso, seria o eixo, né? Da estrada, ferrovias. A ferrovia, não sei se aí as ferrovias daí é assim, mas aqui é Vitória Minas, né? A Vale não tem uma faixa de domínio do eixo do trilho, tantos metros para cada lado. Não existe isso, é o samba do crioulo doido. E é área particular também, né? Então, só o trilho. Então, você quer saber qual é a faixa de domínio, tem que consultar que cada quilômetro tem um negócio diferente. Curso d'água. Então, essas feições aqui, elas são identificadas só com ortofoto mosaico, ok. A feições de difícil definição, aí o item, aí fala até aqui o 16, o que é feições naturais cujo traçado não seja perfeitamente foto-identificável. E quando o levantamento por técnicas convencionais não garantir a sua exata definição. O que acontece? Você vai pegar uma área brejada. Se você fizer um MDS, você vai ter um pouco de vegetação, mas se você conseguir tirar um pouco do MDT, você vai ter aquele mapa do DEM, né, que a gente chama, que é aquele degradê, onde a gente coloca o mais fundo em azul e o mais alto em vermelho e faz aquele degradê. Então, ali você vai conseguir pegar onde é a parte mais funda e calcular o leito da água ali, daquele brejo, daquele curso d'água, né? É um ponto. E ao contrário também, né? O topo de morro. Topo do morro, só com a foto, só com a ortofoto, a gente não consegue ver onde é a parte mais alta. Mas quando a gente joga um MDT ou um MDS, você vai achar a crista para definir, né? Então, achei interessante eles terem explicado isso aqui. Ficou muito bem explicado. Ficou mesmo. Aqui também falou de faixas de domínio, né? Quando falou do 14 aqui, ó, estradas de ferrovia, por isso que eu critiquei, né? Ferrovia, nem toda ferrovia tem uma faixa de domínio bonitinha, né? Mas, no caso, o eixo aqui das estradas facilita bastante. E o DER do Espírito Santo, agora eu vou aproveitar,
Não sei se aí é assim, eu queria que meus colegas aí comentassem como o Departamento de Estrada de Rodagem do seu estado cobra quanto para dar a anuência para o seu proprietário. Aqui no nosso estado, eles cobram R$ 742 para a análise do seu projeto e 100 e alguma coisa por quilômetro, não sei o quê. Eu sei que a 150 quilômetros do departamento de estrada daqui, que fica em Vitória, se o seu GEO é a 150 quilômetros, eles cobram R$ 2.000 a média, que faz o cálculo por quilômetro. Para uma pessoa, aí eles têm uma licitação, tem uma empresa que vai lá fazer o levantamento do eixo para ver se a faixa de domínio é ali, faz um laudo, e esse laudo já foi feito por drone, por aerofotogrametria, eu tenho todo esse laudo aqui, e aí eles questionam até 2 centímetros, como já refugou um GEO meu, porque estava 2 centímetros para dentro da faixa de domínio, de uma área que não tinha nem eixo da pista, né? Era a estrada de terra. Eu achei um eixo, ele achou outro. Aí o eixo dele, que ele fez com drone. Então, aí o proprietário aqui, ele paga uns R$ 2.000 a R$ 2.500 para conseguir a anuência do DR. E aí? No Paraná, até agora, não cobrou, né? O José Pinheiro falou isso aí. Eu acho que não tem que cobrar. Agora, por que esses caras não têm o eixo das rodovias deles já referenciado, gente? E fala, Pois é. Tal, é pronto. Tudo é feito por topógrafo, né? Não precisa de ir lá em campo se eu tenho o eixo da minha rodovia. Ai, meu Deus, isso dá... Justamente, viu? Tudo é feito por topógrafo, né? Que já tem condição de fazer, certo, né? Olha lá, São Paulo também não é cobrado. Mas aí que tá, eu também já notifiquei via cartório, o Ener Santos falou que já manda notificar via cartório. Aí, se for em outra cidade, o cartório manda para o cartório daqui notificar o DR, né? Aí, em vez de 100 e poucos reais, já dobra. Eu sei que a minha cliente pagou R$ 500 para notificar o DR respondeu, falou que tem que mandar um projeto, protocolar, aí o cartório falou, você tem que protocolar, o DR respondeu. Eu tive que gastar mais R$ 2.000. Eu lembro disso. É melhor você ir no DR, mas eles respondem com uns 2, 3 meses de processo, responde. Rápido, né? Então é isso aí. E eles já usam drone, né? Então, pelo menos a empresa que ganhou a licitação é que usa. Né? Aqui também, continuando, para limites inacessíveis, os produtos indicados são ortofoto mosaico, combinados com MDT, MDS ou curva de nível. Também pode ser utilizado para cerca e veste de mudança de confrontação. Aí foi o que a gente já até comentou, né? E aí, o que vocês acham? Mudança de confrontação é meio, né? Mudança de... Aí só se a gente estiver vendo a cerca do vizinho chegando, né? Porque se inverte mudança, eu não vejo necessidade, porque só se ela for ali no brejo, né? Dentro de um brejo, está mudando a confrontação, aí tudo bem, né? Mas se por cerca... É porque normalmente a gente coloca marco, né? Mudou a confrontação e marco, né? Isso aí. Muita gente também fala, não precisa mais de botar marco na norma. Vai nessa. Tem muita gente que pede cancelamento aí por causa disso. Aí agora, Margarete, a gente... Rito, antes de terminar, volta para mim no item que eu faço questão de comentar, no 1.5.3. Pessoal, vocês lembram que alguns analistas, quando vocês solicitavam cancelamento por sobreposição, alguns analistas, ao invés de enviar o comunicado, e como fala no manual de gestão, ele queria que a gente fosse atrás do cliente e pegar dele a autorização para cancelamento, né? E o que aconteceu nessa norma? Oficializou isso, tá? Então, como que é? Fala bem claro aqui, ó, responsabilidade pela comunicação ao proprietário. Então, nas ações de certificações executadas por meio do SIGEF, com intervenção dos comitês, considerada a necessidade de notificação ao proprietário, o credenciado será responsável pela comunicação ao proprietário quanto a requerimentos relacionados às suas parcelas, mediante procuração específica para esse fim.
e juntar manifestação do proprietário nos casos em que este deseja apresentar defesa em requerimentos relacionados à sua parcela. Aqui nesse item A, para mim está muito confuso o que ele quer, porque ele fala, você vai ser o responsável em pegar do proprietário, né? Uma comunicação, você vai comunicar ao proprietário quanto a requerimentos relacionados, ou seja, requerimento de cancelamento do imóvel dele. Tá, mas olha aqui, mediante procuração específica. Quem vai dar procuração para quem? É o INCRA que vai dar uma procuração para a gente mostrar para o proprietário que vai dar uma procuração. O proprietário não é, porque ele vai ser o comunicado, então não tem por que ele passar uma procuração. Então, para mim, eu até acho que não seja também... Tá, tudo bem, né? Deveria pôr um anexo desse modelo aí, explicando, faltou anexo na norma, né? Todas as normas têm anexo, essa não teve. Explicando que procuração é essa, porque se ela é específica, é de quem para quem. Outra coisa, se você procurou o proprietário, ó, vou cancelar o seu GEL porque está com sobreposição, etc. E ele falar, não vou concordar, então ele vai dar esse documento manifestando, né, que ele vai apresentar uma defesa quanto a esse requerimento de cancelamento da parcela dele. Então, essa defesa também, eu não sei se ele vai acionar o colega que fez o GEL para ele, se ele vai acionar para ele se justificar e pagar os danos materiais que ele vai ter, os danos financeiros, morais, às vezes, porque ele até já vendeu área, às vezes. Então, eu não sei que tipo de defesa que seria essa que ele vai fazer. Mas, independente disso, você tem que juntar essa manifestação dele, que não concorda e que vai apresentar a defesa. Então, a partir de agora, com esse manual, quando você tiver esse caso de sobreposição e que o colega não concordar em consertar o GEL dele, que muitos não concordam, você tiver que pegar essa anuência do proprietário, então já fique atento, já vai com esse documento e vamos perguntar para o analista que procuração é essa, de quem para quem, específica para quê. Não sei para quê, se é para você conversar com o proprietário ou para entregar esse comunicado para ele. Então, como não está claro, nós vamos correr atrás disso. E, normalmente, eu faço o vídeo e vou enviar no YouTube. Quem me segue vai ter um vídeo lá explicando que procuração é essa. Assim que nós soubermos, nós vamos... E quem já passou pela situação e já tiver feito essa procuração, mande para a gente, viu? A gente aceita sugestão para vídeos, YouTube, para aula, para tudo, tá? Uhum. E, Margarete, só respondendo o Saulo, ele falou da questão da atualização da parcela. Realmente esse botão ainda não foi criado lá no CIGEF, né? O Raoni, ele também está com um problema aqui no Espírito Santo, e aí o imóvel é super valorizado, né? Ele falou, ele está com um imóvel que é cortado por uma rodovia estadual, que tem faixa de 20 metros para cada lado. Descontar essa faixa representa a redução de 1,5 alqueire, e o imóvel está localizado ali, tem 300 mil reais, provavelmente, o valor do alqueire. Daí está questionando o fato de diminuir a área do proprietário sem ele ter sido desapropriado, ou o DR ali. O que acontece? Aqui no estado tem uma legislação de 2014, tá, Raoni? Que eles botaram lá, tipo assim, um decreto de faixa de domínio. 2014. Passou já 5 anos, ninguém reclamou, é dele. É do estado, infelizmente. Justamente. O Bruno Veloso está perguntando onde encontra a edição da primeira e segunda norma. Se você não achar na internet, eu mando para você. Você me manda seu e-mail. E nós temos um projeto de assinaturas. Quem é assinante, dos nossos módulos, é justamente comparando a evolução das normas. Então, por exemplo, hoje eu deixei um vídeo lá, já deve estar lá. Hoje nós estamos na parte do datum. Então, eu mostrei que na primeira e segunda norma era o datum, na terceira na segunda já mudou para siglas 2000, e mostrei vários problemas que há ainda no CIGEF, porque alguns não foi como o SAD 69. Então, quem é do projeto de assinatura, hoje vai ter esse vídeo lá disponível. Então, nós temos esse estudo comparando a evolução. Nós fazemos uma evolução em cada tema, em cada assunto, a gente faz essa evolução.
Beleza, a gente estava aqui em aerofotogrametria, né? E aí tem agora um item novo que é a base cartográfica. Né? Lembra? Esse é bom. Comentou, né? Esse Base é cartográfica é a fonte de informações espaciais destinada a um específico produzido por órgãos públicos. Né? Poderão ser admitidas excepcionalmente bases produzidas por entes privados, empresas gestoras de usinas hidrelétricas, ferrovias, entre outros. Não se considera base cartográfica plantas e memoriais descritivos produzidos por outro credenciado. Aí fica fácil, né? Ainda bem, né? Tá bom. Nas extremidades dessas bases cartográficas, deve colocar, né, marcos, provavelmente. Então, você vai usar aí uma base, por exemplo, divisa de município, né, Margarete? Uhum. Aí coloca no início e no final ali do seu perímetro, você... Aí aqui, ó, em lugar nenhum ela fala que tem que colocar marco na mudança de confrontação, mas aqui, aquilo que a gente vem sempre falando, né, Margarete? De forma direta, né? Bem colocar marco na mudança de confrontação. Quando esses forem respeitados pelo limite consolidado e não constarem uma base cartográfica atualizada. Que é que eu estava falando, né? Nas extremidades dessas feições, as coordenadas dos versos deverão ser determinadas de forma direta, ou seja, pegar um ponto... Levantamento, né? Com GPS, né? Quando não forem representados pelo limite consolidado. Então. As aplicações de cima ficará consolidada na precisão posicional ao tipo de limite a ser representado, né? Então, se for num rio ou crista de divisor de águas, né, que a gente chama, ali pontos inacessíveis, aí já vai para a precisão, já não precisa ser de 50 centímetros. Produtos cartográficos com precisão conhecida. Aí ele fala para usar em corpos de água, grotas, até mesmo cercas e estradas. Né? Pode ser utilizado quando a precisão da sua base é conhecida. Aí ela deve ser... O que é difícil, né? Normalmente não tem altitude, não tem precisão, né? Eles entregam DWG muitas vezes para a gente com a divisa, né? Então, normalmente ela é produzida por formato raster ou vetorial. Né? Ou seja, vetorial, um KML, um shape. Né? Isso mesmo. Um raster ali, chamado KML, né? Considera-se o valor da precisão aquele correspondente à escala de representação do produto vinculado ao PEC, né? Então, a gente tem uma relação, eu não tenho aqui na mão agora, na manga, tem uma tabelinha de acordo com a escala, a precisão. É fácil de encontrar. Você dá um Google aí, o que você acha? Dá um Google na matéria que estudou aí, né? Aqui, produtos cartográficos sem precisão conhecida. Né? Aí deve ser restrita também lá no item de definição, difícil definição, que aí, voltando aqui na linha, ó, feições naturais ou artificiais cujo traçado não seja perfeitamente fotoidentificável e o levantamento não dá para fazer, né, de forma direta. E aí ela recomenda a utilização dessas bases produzidas por órgãos para a definição desses limites. Na falta deste, a malha municipal digital da Divisão Político-Administrativa Brasileira, gerenciada pelo IBGE. Então, no último caso, se o seu órgão estadual aí não tem essa base cartográfica, vai para o órgão federal IBGE e pode usar ela. Correto, Margarete? Que é muito precisa, né? É 1 para 25 mil, né? Aí tem também a questão da Pré-Amar, de 1831. Rapaz, eu queria saber esse topógrafo que mediu essa Pré-Amar em 1831. Você quer saber? Vai aparecer para você, cuidado. Não, o cara mediu os 8 mil quilômetros de mar que a gente tem. Representação de linhas por divisor de águas, coincidentes ou não com linhas de cumeada, é onde a gente deve usar, né?
e principalmente quando esses possuírem suaves convexidades, muitas vezes imperceptíveis visualmente, mas que têm a função de separar separadores pluviais. Então, aí está aí uma nova facilidade aí para a gente usar e ficar meio padronizado, né? Não achei ruim essa nova função, não. Nossa, é 4h30, hein? Agora a gente já finalizou? Finalizou, mas eu quero um comentário ainda. Pessoal, só uma observação. Nessa norma, porque antes, o que era? Na primeira norma, a precisão que você acurasse era 0,5 metro. Então, seu levantamento tinha que estar a 0,5 metro de distância do gel do colega, que já foi certificado. Na segunda norma, passou para 3 sigmas, que era 1,5 metro. Nesse manual agora, ela mudou. Então, não é mais 3 sigmas, 1,5 metro, não. Agora é 3 vezes a precisão do que você está levantando. Então, por exemplo, em limites artificiais, que é 50 centímetros de precisão, então, a comparação da sua coordenada com a do colega é 1,5 metro, porque é 3 vezes. No curso d'água, que a precisão é 3 metros, então, a tolerância, ele nem fala mais em acurácia, ele fala em tolerância. A tolerância é 9 metros. Então, se você está fazendo um gel do vizinho aí, lembra bem, a tolerância são 9 metros, e olha aí, ele já teve 3 metros de precisão. Então, olha aí, fica atento a isso. Num caso, por exemplo, de versos virtuais, que a precisão é 7,5 metros, então a tolerância são 22,5 metros. Beleza. O que mudou lá na hora de a gente preencher a nossa ODS, né? É esses 3 pontos aqui, né? 4, né? Agora a gente foi criado. Aqui eu botei lá do manual anterior, né? Essa aqui já é da norma de 30 de dezembro de 2022, e esse aqui é do manual técnico lá. Então, a gente tem o PT9, estação livre, projeção técnica, a base cartográfica com precisão e sem precisão. E aí, dentro da aerofotogrametria, né, teve um pouco mais de explicação ali dentro dela. E lembrando que aí fala que a aerofotogrametria são limites artificiais, com exceção, esse 19 aqui é com exceção de vértice tipo M. Beleza? É isso aí, gente. Olha, tem muita pergunta. Aí o Eduardo vai mandar as perguntas e eu já vou responder para vocês, seja por vídeo no YouTube, e em alguns casos a gente entra em contato, viu? Então, beleza. Né, Eduardo? É isso aí. Eu tinha até aqui registrado algumas para agrupado aqui umas perguntas, mas não dá tempo mesmo, porque é muita coisa, e aí a gente acaba respondendo alguns, só deixando outros de lado. Então, vamos aquelas perguntas iniciais, a gente tentou, né, agrupar as principais questões que vieram lá no início, e aí agora, como chegaram perguntas assim, muito específicas, a gente passa depois o relatório para você, Margarete, e aí dá para responder ou pontualmente, ou realmente, às vezes, fazer um vídeo, né, explicando assim, várias coisas, você acaba respondendo para mais pessoas, o alcance é maior. Né? Então, eu só queria lembrar que eu coloquei o site da TGR Treinamentos, e eu vou colocar o contato também no chat, ok, Margarete? Pessoal, quem já é nosso aluno de georreferenciamento de imóveis rurais, nós estamos agora gravando a edição número 2 do georreferenciamento, que vem com tudo que já tem, e mais essas mudanças. Então, nós não estamos aproveitando nenhuma aula, mesmo que seja igual ao assunto, nós estamos regravando todo o curso. Quem já é do curso do 1 vai ser migrado para o curso 2, que terá bem mais funções. Nós vamos usando o Topcon Tools, o Magnet Tools. Então, vai vir muita novidade, todas essas funções novas do CGF, toda a norma bem explicado, cada item muito bem explicado. E até mandei para o Eduardo, você está aí, Eduardo, com aquele aviso? Quem se interessar, pode mandar um WhatsApp falando que interessa, porque vai ter o desconto de 10%. Nós estamos pretendendo lançar até
no meados do mês de fevereiro, porque é muita aula para gravar. Nós não estamos gravando como a gente já não faz mesmo, aulas longas para não ficar enjoativo nem cansativo, mas é muita gravação. E quem quiser ser nosso aluno será bem-vindo. Vai ter 10% de desconto, mas manda para mim um e-mail para eu avisar quando o curso for lançado, e quem já é aluno fica tranquilo que vai ser migrado automaticamente, tá? Isso, eu coloquei no chat, tanto aqui no Webinar Jam, como também no YouTube. Então, tá tanto o número do WhatsApp, quanto o e-mail. Antes das considerações finais, eu queria só relembrar, teve gente que chegou da metade para o fim, não pegou, né, o aviso sobre replay, certificado. A gente sabe que tem uma audiência, assim, muita gente assiste inteiro o webinar, mas tem gente que acaba entrando no meio, outros vêm só o início e às vezes tem algum outro compromisso, né? Deixa para ver depois. Então, eu só estou relembrando aqui que a gente gravou esse webinar, a gente vai disponibilizar o replay na íntegra para vocês, por e-mail, ainda hoje, então fiquem de olho aí na caixa de entrada de vocês, vocês vão receber o e-mail para rever com calma e compartilhar com seus amigos. No caso de participação, a gente está enviando geralmente um dia depois do webinar, então também fiquem de olho aí no e-mail amanhã. Pessoal, outra coisa também. Quem já fez inscrição para o Mundo GeoConnect, já não sei se é o 11º, 12º ano, que todo ano eu vou ser palestrante, e desse ano não vai ficar fora, né? Então, eu mandei uma ementa que quem está adquirindo não vai ficar prejudicado, porque na ementa vocês vão estranhar, porque vai haver mudança, porque eu vou adaptar o que houve de mudança lá no nosso conteúdo. Mesmo que não tenha mudado lá no site da Mundo Geo, então ninguém vai ficar prejudicado. Eu não vou falar assunto antigo numa coisa que já está moderna. Então, fiquem tranquilos, vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente. É muito bom, né, Ítalo e Eduardo? A gente encontrar quem a gente só conhece online, o Ítalo todo ano vai também, e é muito bom a gente conhecer pessoalmente quem a gente só conhece pela internet. Então, faça inscrição no meu curso, hein, pessoal? Senão eles vão me demitir, viu? Imagina, a gente já é tradição aí o curso da Margarete no Mundo GeoConnect. Realmente é o grande momento aí que o setor de geotecnologias e de drones se encontra, né? Agora o setor espacial também, né? A gente integrou. E, Margarete, a gente acabou não falando sobre isso, mas se você quiser atualizar a ementa, incluir ou tirar algum item, é só mandar para a gente que a gente... Eu vou fazer isso, porque eu acho que ninguém vai achar ruim atualizar para melhor, né? Imagina, né? Eu vou até dar atualizado e vou enviar para você. Uhum. E eu queria também só lembrar, pessoal, a Margarete já adiantou, foi muito bom ela falar sobre isso, que o evento acontece de 8 a 9 de maio em São Paulo, o Mundo GeoConnect Drone Show, vão ter cursos, seminários, a feira com as principais empresas do setor, então a gente espera vê-los lá em maio. E aí, para fechar, eu queria pedir as considerações de vocês, né? E o que vocês acham que vem um novo manual em breve aí para elucidar aí algumas coisas que estão ficaram um pouco vagas. Dá um prazo, eu fico só atualizando meus cursos, Eduardo, respondendo suporte, atualizando meus cursos. Meus filhos me perguntam, mãe, a senhora está atualizando o curso ou a senhora está respondendo suporte? Eu vou aproveitar que eu vi um aluno meu aí, aluno já amigo, o Bruno Carmolese, né? Carmoselli, nem sei, Bruno. E para lembrar vocês, nós estamos programando curso presencial em São Paulo e Curitiba. São Paulo, provavelmente, agora em Curitiba, em fevereiro, e Curitiba, não sei se vai ser fevereiro ou março. Então, quem tiver interesse, já me avisa aí para a gente programando aí, tá? Mas vai ser no final de fevereiro e março, tá? O Bruno me perguntou esses dias. Bruno, tá dando palpite aí, né? Olha aí, ó, a ferramenta, o que foi? Ele falou alguma coisa de cartório aqui. Essa norma nunca aparece o número dela. Não aparece, né? Não tem jeito, né? Ele falou alguma coisa de cartório aqui que eu perdi. Mas é isso mesmo, não adianta ter norma, porque o cartório faz o que quer, né? Deixa eu refazer minha pergunta para as considerações finais, então, né? O que vocês acharam, assim, de forma geral, desse novo manual? E se ele mais ajuda, né, do que os outros, né? O que vocês esperam daqui para frente? Fala aí, os homens têm preferência, não sou machista, não. Não sou feminista, não, viu? Só para a Margarete poder fechar o evento, né? Vamos fazer assim, aí a gente fecha com chave de ouro. Acho que está fechado o áudio. Está fechado o seu áudio. Eu fechei aqui. Agora sim. Eu acho que o INCRA tentou melhorar e padronizar um pouco, mas, assim, perdeu algumas oportunidades, como a gente comentou, né, Margarete?
amarrar um pouco mais algumas normativas, de deixar algumas coisas como obrigatório, que ele falou que podia ser recomendável, né? Algumas decisões que são dadas pelo profissional. A gente sabe que a maioria dos profissionais querem trabalhar de forma correta, mas infelizmente a gente tem uma concorrência desleal com aqueles que não trabalham corretamente, né? Então aí às vezes abre oportunidade, tem aquele ditado, né, que a oportunidade faz o ladrão, né? E às vezes a gente está vendo que essa norma às vezes deu um pouco de brecha aí para os espertinhos, né? Mas esses espertinhos, uma hora vem uma auditoria e tal, e eles acabam se queimando e saem do mercado. Quem trabalha certo vai estar sempre tendo cliente e tendo bastante serviço. E a gente comentou muito aqui durante a live, né? Tomar cuidado com os preços, né? Para a gente não tomar aquele prejuízo, né? De fazer o gel ficar no 0 a 0. Você vai gastar o que você gastou, o que você ganhou, você vai gastar para ficar fazendo retrabalho, voltando na propriedade, documentação, confrontante, essas coisas. A gente tem que tomar bastante cuidado e assistir as próximas lives aí, né, Eduardo? A gente está com uma programação aí de pelo menos umas 3 lives nesse assunto aí, né? Orçamento, aerolevantamento e Ministério da Defesa, assim por diante. O pessoal, isso que o Ítalo falou mesmo, né? A intenção foi de melhorar, e realmente muita coisa melhorou, né? Naquela parte que eu nem quis comentar, que deixou a cargo do cartório, eu acho que deveria sim uniformizar e não bagunçar, porque isso, numa cidade, por exemplo, tem 2 cartórios, cada um pensa de um jeito, o município de divisa ali, cada cartório pensa de um jeito. Eu acho que não deveria ter feito isso, mas fez, né? Mas a norma veio para ajuda quem trabalha bem, porque quem não trabalha, ele vai usar tudo que facilitou na norma, ele vai usar para bagunçar o serviço dele, mas a gente não deve se abater por isso, não. Eu acho que você deve firmar o seu preço, não baixar o seu preço, porque você tem que dar o seu valor. Do momento que você está concorrendo para baixo, você está se desvalorizando. Então, assim, é como o médico, né? O médico que paga uma consulta lá. Por exemplo, eu estou com um problema nos nervos das pernas. Quando eu vou na Unimed, eu sou tratada de um jeito. Quando eu quero uma consulta muito bem feita, eu pago o médico particular. Esse dia mesmo, eu paguei 1.200 uma consulta, e minha filha falou assim, mãe, e aí? Eu falei assim, eu pagaria 3.000. Sabe, porque só o tanto de exame que ele pediu, o tanto que ele foi a fundo no problema, e me esclareceu tanto. Então, assim, não é o preço que sim, baixo, que quer dizer que o médico é ruim, mas é a capacidade dele. Então, assim, no momento, o que está cobrando barato, o que está no SUS, vocês não vê desfazendo de quem está cobrando a consulta. E na nossa classe, infelizmente, é assim. Quando o sujeito quer bagunçar, quer cobrar baratinho, quer matar o serviço, o que ele faz? Ele fala assim para o cliente, fulano está te roubando, isso é um absurdo ele te cobrar isso. Mas ele sabe que não está roubando, não tem jeito de roubar no preço do gel, tem jeito de ser justo e não de roubar. Então, assim, não compare o seu preço por baixo. Nós vamos fazer live sobre isso, já estamos aí com novas planilhas aí para ser divulgada. No nosso plano de assinatura também, nós estamos com um módulo de preços de gel, já vai para o 2º item agora. E quem não for nosso assinante, pode assinar, porque está muito bom o projeto de assinatura. E é isso aí, pessoal. Vamos aproveitar o que é bom da norma para facilitar o nosso trabalho, e não para bagunçar e vulgarizar. Cobrem, o Ítalo é um exemplo, são vários exemplos. O Bruno, mesmo que está aí, que eu estou vendo, muitos, o Júlio, que não bagunça o valor deles. O Schumacher aí, o Matheus. Então, gente, são pessoas assim, que debatem com o cartório, que argumentam com o cartório e que não vai baixar o preço. Então, não fica sem serviço, pode ficar tranquilo. Firma no seu preço, mostra a qualidade do seu serviço, mostra uma proposta bem elaborada, no papel timbrado, elabora, implante marcas, isso é um diferencial do seu serviço. Você tem um argumento para falar com o proprietário, por que você implanta o marco? E já quem não implanta, ele só vai falar que a norma fala que não precisa. Mas você tem mais argumento para implantar do que para não implantar. E isso faz um diferencial muito grande no seu serviço. E muito obrigado por todos aí. Vou responder essas perguntas de alguma maneira ou outra. Vocês vão receber a resposta. E participe das próximas lives. Siga no nosso canal no YouTube e mande sugestões de vídeo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Guilherme, que sempre tem paciência. Está escondidinho, né, nos bastidores da Mundo Gel, mas está aí guiando a gente. E Ítalo, mais uma vez, obrigado aí pela parceria nas lives.
E obrigada a todos que participaram e até a próxima. Um beijão para vocês todos. pelo convite. Obrigado, Eduardo. Feliz Obrigado, ano Margarete. novo, né? Feliz ano novo para todos. Legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez a TGR Treinamentos pela parceria para a realização desse webinar, por trazer esse tema aqui para a gente. Obrigado, Margarete e Ítalo, pelo tempo de vocês para fazer a sessão de teste, preparar a apresentação, esmiuçar aí a norma, o manual, e fazer a apresentação e responder as perguntas, né, do pessoal. Eu queria agradecer às guerreiras e guerreiros que ficaram até agora, em quase 2 horas de webinar. O pessoal ficou firme aí até o final. Quando a gente foi fazer esse webinar, eu já tinha reservado ali pelo menos 1h30, porque eu sabia que a Margarete e o Ítalo iam ter bastante conteúdo para passar. Então, eu já imaginava mais ou menos... passamos tudo, né? E ainda faltou um pouquinho de tempo, né? Mas acredito que valeu a pena aí esse tempo que passamos juntos, todo esse conteúdo que foi passado. Essa live não termina aqui, né? A gente vai ter ainda uma sequência aí, umas trocas de e-mails aí com o pessoal e conteúdos que serão gerados a partir de hoje. E vai ter também uma sequência aí de novos webinars sobre esse assunto. A gente se vê, então, de 9 a 11 de maio em São Paulo, lá no Mundo Já Connect Drone Show. E a Margarete, espero vê-la um pouquinho antes, aqui em fevereiro ou março, quando vier para o curso em Curitiba. A gente se encontra aqui. Um abraço, pessoal. Beijão para todos. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.